Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira abençoadíssima, vamos começar fazendo a nossa oração que sempre retiramos desse livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é 37ª impressão e a oração que nós vamos fazer hoje, ela é especial porque tem tudo a ver com o nosso tema. É a oração para cumprir a missão de amar. Ela consta na página 53. Então vamos assumir uma posição de oração, uma posição confortável, vamos fechar os olhos. Quem tiver o livro e quiser acompanhar também pode recitar a oração conjuntamente comigo. O importante é que a gente sinta as palavras fortes dessa oração e possamos elevar nossa mente, nosso espírito e nosso coração para junto de Deus, para junto da verdade. Então vamos começar? Oração para cumprir a missão de amar. Deus é a fonte do amor e o homem é a estação transmissora através da qual Deus manifesta e concretiza o amor no mundo todo. Por isso, quando o homem manifesta plenamente o amor, ele estará cumprindo a sua missão. E Deus, por sua vez, sentirá uma grande satisfação. Através do amor é que se une a humanidade, cessam os conflitos e se efetiva a paz no mundo. O amor desconhece o ódio, assim como a luz desconhece a treva. Quando o amor se manifesta plenamente, o ódio desaparece de modo natural. Aquele que possui verdadeiro amor não se encoleriza. Sendo amor o sentimento de que eu e o outro somos um, aquele que o possui coloca-se sempre no lugar do outro para pensar e agir. Quando todos passarem a proceder desta forma, desaparecerão os atritos e surgirá a harmonia, cessarão os conflitos e realizar-se-á o paraíso de paz. Aquele que possui amor não se desespera, isto porque, sendo o amor sinônimo de Deus e sendo este onipotente, o amor também é onipotente. Se alguém trai a minha confiança, é porque o meu amor era insuficiente, ou melhor, eu não soube manifestá-lo suficientemente. O amor terá a sua missão cumprida quando for manifestado e colocado em prática. O amor não é algo imaginário, nem um simples conceito. Ele consiste na sincera prática do bem. O amor que não se põe em prática é hipocrisia. Nele não há sinceridade. O amor que não contiver sinceridade é falso. O amor deve ser autenticado pela sinceridade. Havendo sinceridade, o amor sempre se fará acompanhar pela ação. O amor verdadeiro não é um sentimentalismo, é a irresistível vontade de praticar a verdade. O amor sem essa força de vontade é hipocrisia com máscara de amor. O amor não exige que o ser amado seja belo. O sentimento que faz questão da beleza do ser amado é uma simples atração física e não amor. Aquele que sente verdadeiro amor transcende o belo e o feio da pessoa amada e olha a perfeição da imagem verdadeira que se aloja no interior dela. Não só olha, mas dedica-se sinceramente para extrair essa perfeição. Quem possui verdadeiro amor, olha a natureza divina que se aloja na pessoa amada, respeita essa natureza divina e reverencia, serve-lhe, contempla e espera pacientemente a sua manifestação, sem desanimar facilmente, caso o resultado não apareça imediatamente no plano fenomênico. O verdadeiro amor não é amor próprio, nem se restringe ao altruísmo. Ele é manifestação de Deus. O corpo carnal apenas serve ao amor, isto é, a manifestação de Deus. Neste momento, sinto no profundo da minha alma o amor de Deus e consigo amar todas as pessoas igualmente, como se amasse a mim mesmo. Obrigado, Deus, por ter me concedido tão grande amor. Meu Deus, que oração linda, 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 linda. Meu muito obrigado. Pode abrir os olhos, desfazer a posição
caso você estivesse fazendo. Boa noite, meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado por estarmos juntos nessa noite agradabilíssima, juntos para estudar e levar os pensamentos ainda mais para Deus. Quero já no início agradecer a todas as pessoas que gastam um pouquinho do seu tempo para deixar uma mensagem tão carinhosa, seja no canal da Seitonê do Brasil, seja no canal da Seitonê da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, obrigado de coração. Eu não consigo responder a todos, mas eu leio todas as mensagens e eu recebo com muita gratidão e retribuo em forma de oração e desejos de que cada um dos senhores e das senhoras seja cada vez mais abençoado e possa crescer em todos os aspectos, em todos os sentidos. Meu muito obrigado. Obrigado a você que está assistindo essa palestra agora no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Obrigado a você que compartilha os vídeos e ajuda a divulgar as palavras da verdade para que mais e mais pessoas tenham a grande chance de conhecer Deus, conhecer a verdade e se libertar das amarras da ilusão. E hoje vamos continuar esse assunto que está maravilhoso, que é o assunto Viva em Harmonia. E hoje nós estamos indo para a parte 3. Já falamos da parte 1, falamos da parte 2 na segunda-feira passada. E agora vamos para a parte 3, onde poderemos abordar e trabalhar um pouquinho mais esse assunto, a parte final da revelação divina da grande harmonia, para que nós possamos adentrar, compreender e ver a grandiosidade que é nós vivermos, não só a harmonia, a gratidão e entender a natureza divina do nosso Criador. Para tanto, eu vou começar a palestra, eu vou fazer novamente a leitura da revelação divina, porque caso você esteja chegando, para você ficar contextualizado no que nós estamos falando, mas não se esqueça, 2 palestras anteriores, das 2 segunda-feiras anteriores, eu estou trabalhando exatamente Viva em Harmonia, parte 1 e parte 2. Lá eu vou abordar o início da revelação divina. Então, se você está chegando agora, não se preocupe, pode assistir a palestra, que você vai conseguir compreender o que nós estamos falando, e depois você assiste a parte 1 e a parte 2 e reassiste a parte 3. E você que já assistiu, depois também volta para relembrar, para nós podermos aprofundarmos nesse assunto tão importante, a fim de que nós possamos viver cada vez mais Deus no nosso interior. E o livro que eu estou usando de bibliografia é exatamente o livro A Verdade da Vida, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. É o primeiro livro da coleção que é composta de 40 volumes, e no início dele nós já temos a revelação divina. E eu vou ler a revelação divina aqui, para que nós possamos relembrar, para que a gente possa elevar, para que a gente possa viver ainda mais a grandiosidade desta revelação divina. Então, revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferendas ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeças a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece a pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra.
Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorpore em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque só o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. Então, essa é toda a revelação divina da grande harmonia. Então, na palestra parte 1, nós trabalhamos a primeira parte. Parte 2, o meio, e agora nós estamos chegando no finalmente da revelação divina. Nós estávamos aqui. Na palestra passada, eu terminei falando exatamente essa parte. Agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Então, deixa eu botar aqui. Vou trazer o quadro. Eu já me adiantei e já coloquei aqui o que foi trabalhado nas 2 segundas-feiras passadas com o tema dessa segunda-feira agora. Então, a revelação divina da grande harmonia, nós já falamos sobre a reconciliação. Deixa eu pegar aqui, ó. Nós já falamos sobre a reconciliação, nós já falamos bastante sobre a gratidão. Nós vamos agora dar pinceladas para nós podermos entrar na natureza divina e trabalhar esses pontos que a revelação divina da grande harmonia nos traz. Então, vamos lá. O que nós trabalhamos na segunda-feira passada foi exatamente sobre... Na primeira segunda-feira nós vamos trabalhar muito sobre a reconciliação. E se vocês se lembrarem, eu abordo muito a questão da natureza divina, o princípio básico da criação, ou seja, Deus é o princípio absoluto de tudo e Deus está presente no todo. Então, se Deus está presente no todo, o todo é a própria manifestação de Deus. Lembrando que eu estou falando do todo essência, não do todo aparência. O que eu quero dizer? O homem fenomênico, ele é projeção do homem essência. Então, o homem essência, ele é a própria natureza de Deus, porque o homem espiritual, o homem imagem verdadeira, ele veio de Deus. Então, se ele veio de Deus, ele tem a mesma natureza de Deus. Então, o homem imagem verdadeira, ele é igual a Deus. Esse homem imagem verdadeira é um homem espiritual que está no âmago da nossa vida, não é um homem carnal. O homem carnal é uma projeção, é uma imagem formada pelas ondas mentais. Então, a luz da perfeição passa pela lente mental e manifesta uma imagem. Essa imagem projetada é o homem carnal, essa imagem projetada é o mundo fenomênico. Então, o planeta Terra que a gente consegue enxergar, que a gente consegue tocar, que a gente consegue provar, que a gente consegue ouvir, esse é o planeta projeção, não é a essência verdadeira. O que eu quero dizer? A matéria ela é produto das ondas mentais e não a existência verdadeira. A existência verdadeira ela é imaterial, ela é perfeita, ela é absoluta. Essa natureza imaterial, que nós podemos falar espiritual, essa natureza espiritual é Deus, é a imagem verdadeira. Então a imagem verdadeira é exatamente essa natureza perfeita criada por Deus. Então, quando nós falamos reconciliação, nós estamos falando da reconciliação na natureza originária perfeita de toda a vida. Então, como Deus é o todo de tudo, em tudo a sua natureza divina. Então, nós vamos nos reconciliar exatamente com essa natureza divina, essa natureza única de tudo. E à medida que a gente se reconcilia, a gente consegue sentir gratidão. E gratidão não é tolerância nem condescendência. Gratidão é você reverenciar e desejar sinceramente a felicidade. Presta bem atenção. Gratidão, a reconciliação verdadeira, é você ter recíproco agradecer. Ou seja, a gratidão verdadeira é quando você deseja a profunda felicidade da pessoa, da situação, etc. Então, agradecer é você sentir alegria, é você sentir união, é você abençoar. Então, a verdadeira reconciliação você vai ter quando você tiver recíproco
agradecer. Gente, isso é lindo. Isso é lindo, porque essa revelação divina ensina pra gente como perdoar. Como é que eu faço para perdoar? É você fazer oração de tal forma, é você mudar os seus pensamentos, é você elevar o seu ser de tal forma que você vai sentir recíproco agradecer. Então a Seitonê nos ensina como perdoar, porque o perdão é trabalhado em todos os lugares. As pessoas falam em perdão, mas elas não sabem o que é perdão. As pessoas falam, eu perdoei, mas eu não quero olhar mais para a cara dele. Então você não perdoou. Então quando perguntarem assim, ou se você tiver essa dúvida, ou se alguém perguntar, o que eu preciso fazer para perdoar? É você chegar a um ponto que você vai sentir recíproco agradecer. O que é o recíproco agradecer? Eu agradeço a pessoa de tal forma, eu abençoo a vida dela e, por consequência, naturalmente isso também vai acontecer com a pessoa, mesmo que você não diga nada para ela. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Se eu abençoo a pessoa naturalmente também me passa a abençoar. Então, quando você vive esse agradecer, essa gratidão pelaquela situação, pelaquele momento, aquilo que era antes pesado, que era ruim, se dissipa e manifesta-se a vida de Deus. Mas, preletor, aquela situação é tão dolorida, preletor, aquilo é tão triste, aquilo é tão obscuro, aquilo é tão deplorável, como eu vou me reconciliar? Aquilo que eu falei, você vai se reconciliar com a natureza divina e você vai entender que aquilo que aconteceu é exatamente a experiência necessária para o seu aprimoramento. Vou contar um caso, porque quando a gente conta relato fica mais fácil da gente entender. Quando eu terminei o meu relacionamento, meu relacionamento passado, eu sentia muita raiva, eu estava muito triste, eu me sentia assim, um poço de sentimento ruim, que era raiva, mágoa, autodesprezo, então eu sentia muita coisa ruim. Então o que acontece? Eu sabia que aquilo não era bom, eu precisava tirar isso dentro de mim. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer a oração de perdão. A oração de perdão da Seitonê. Consta no livro verdinho Minhas Orações, que tem 2 mãos justapostas. Consta no livreto da meditação Shinsokan, lá tem a oração do perdão da Seitonê. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer a oração de perdão. Fulana, eu te perdoo, eu e você somos um perante Deus. Eu te amo e você me ama. Quando eu falava isso, eu te amo e você me ama. Eu te abençoo e você me abençoa. E eu ia fazendo oração de perdão. No início, eu não tinha vontade nenhuma de perdoar. Eu queria esganar, eu queria atropelar, eu não queria fazer nada. Eu falava, eu te abençoo. Era aquele abençoo que parece que sai raio, parece mais treva do que luz mesmo. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava começando a tirar as amarras da mágoa que estava envolvendo meu coração. Eu estava tirando a crosta do ódio, da raiva, da mágoa que estava envolvendo o meu coração. E continuei fazendo oração. No início, muito foi mecânico e eu não conseguia sentir coisas boas, vinham coisas ruins. Mas como tudo na vida é passageiro, aquela oração fui fazendo, ela foi sedimentando e ela foi amolecendo o meu coração. Quando ela começa a amolecer o coração, você começa a ser tocado por sentimentos mais nobres. Presta bem atenção, vou abrir um parêntese aqui. Gente, nós temos níveis de sentimentos. Sentimentos mais baixos, qualquer pessoa consegue senti-los e mantê-los. Para que nós possamos chegar aos elementos mais nobres, nós precisamos purificar. Da mesma maneira que se você for fazer uma receita de bolo, você pode pegar os piores ingredientes que você tem na cozinha, taca tudo de maneira grotesca, taca tudo de maneira bruta dentro de uma vasilha, bate como se você estivesse surrando um pano de chão, taca no forno como se você estivesse jogando um lixo fora, e esquenta como se você estivesse queimando quem você não gosta, tira, joga em cima do balcão como se você estivesse jogando um pedaço de carne, e você vai ver como é que o seu bolo vai sair. Bonito ou feio? Bizonho. Vai sair horroroso. Porque naqueles atos, os sentimentos que os envolviam não eram sentimentos nobres, em que pese estivesse fazendo um bolo. Então, se você quer um bolo bonito, se você quer um bolo saboroso, se você quer um bolo maravilhoso, não só visualmente, mas também como saborosamente,
você precisa não só trabalhar bons ingredientes, como você elevar os sentimentos que você faz. Então você tem que fazer tudo com carinho, com esmero, você tem que fazer tudo com amor, você tem que tratar tudo com gentileza para que o resultado final seja maravilhoso. A mesma coisa na nossa vida. Quando nós estamos envoltos em sentimentos ruins e grotescos, precisamos trabalhar para sublimar, para elevar os nossos pensamentos aos melhores, aos mais lindos. E isso é esforço, gente, como tudo na vida. Então eu me esforcei, eu estava com sentimentos ruins, sabe, baixos. Eu comecei a fazer oração, comecei a levar. Meu coração começou a ficar mais purificado. Comecei a ficar muito mais leve e daqui a pouco a oração começou a ganhar sentimento. Ela começou a ganhar sentimento, ela começou a ganhar força e eu comecei a vibrar. Eu te abençoo e você me abençoa, eu te abençoo. Eu comecei a visualizar ela realmente abençoada e eu comecei a entender, gente, tudo que nós vivemos tem um porquê de acontecer. Se isso veio até mim é porque isso tem uma missão grandiosa para mim. E eu comecei a abençoá-la. Quando eu comecei a sentir sentimento de gratidão, olha que interessante, eu saí da vontade de esganar e de atropelar para o sentimento de gratidão. A pergunta é, primeiro, quem mudou nesse caminho? Ela ou eu? Fui eu. E essa minha mudança me tirou dos sentimentos grotescos para os sentimentos mais sublimes, mais nobres. Logo, quem cresceu nesse caminhar fui eu. Quem conseguiu manifestar mais Deus fui eu. Quem obteve resultados transformadores na vida fui eu. Se ela fez a oração de perdão, eu não sei, mas eu consegui sair daquela situação extremamente negativa, extremamente ruim, extremamente assim, sofrida para mim, quando eu modifiquei os sentimentos que estavam dentro de mim. Então eu não precisei que ela chegasse para mim e falasse assim, olha, eu reconheço que eu errei e que eu te magoei. Não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Até porque eu nem sei se ela teve essa consciência, mas eu tive a minha consciência de entender que tudo aquilo que aconteceu foi um processo importantíssimo na minha vida. Sabe por quê? Quando aconteceu isso, você pensa assim, mas preletor, por que aconteceu uma coisa tão triste na sua vida? Se não acontecesse, como eu poderia depois ajudar as pessoas? Os anos passaram, um dia chega... não foi uma nem duas vezes, foram várias e várias vezes que eu orientei pessoas nessa situação, mas trazendo um caso bem clássico, um dia entra uma moça na sala de orientação pessoal e fala assim, preletor, eu terminei um relacionamento, foi muito sofrido, eu estou muito triste e eu preciso de uma ajuda. E quando ela acabou de contar o caso dela, eu lembrei do meu caso. E eu virei para ela e falei assim, nossa, eu te entendo. Ela virou assim para mim e falou assim, você não me entende, preletor, você não sabe o que é sofrimento. Aí eu parei, eu não sei, deixa eu contar um pouquinho da minha vida. Em 10 minutos eu relatei um pouquinho do que tinha acontecido na minha vida até aquele momento. Quando eu terminei de contar, a moça virou e falou assim, preletor, tadinho do senhor, meu Deus, como é que o senhor conseguiu? É exatamente isso, o trabalho de sublimar os sentimentos, o trabalho de compreender os aprendizados. Então quando eu compreendi, só um minutinho, quando eu compreendi os meus aprendizados, então eu entendi o quanto que tudo o que acontece é muito importante para a nossa vida e para a nossa existência. Então, esse aprendizado, aprender isso daí foi fundamental para o meu aprimoramento. Então, eu parei de ver aquela situação como opressora, como desgraçada, como uma situação que veio me prejudicar e, pelo contrário, eu entendi que aquilo foi fundamental no meu aprimoramento. Então, eu entendi que aquela pessoa que antes era uma vilã, se tornou uma professora. Olha a mudança! Isso foi tão radical na minha vida, foi algo tão especial, tão fantástico, que naquele momento o meu destino se transformou. Naquele momento em que eu consegui sublimar os meus pensamentos por meio do trabalho, do esforço para sentir a verdadeira reconciliação pelo mútuo agradecer, na hora que eu cheguei nesse ponto, eu libertei-a das amarras mentais do sofrimento e eu me libertei do passado que antes era um fracasso. Eu renasci, eu virei uma outra pessoa. Naquele momento,
Morria o João Ricardo antigo que sentia ódio e renasceu um novo João Ricardo. E esse novo João Ricardo que renasceu, ele nasceu muito melhor. Muito melhor. É assim que acontece o progresso. Então algumas coisas acontecem na nossa vida, não é para nos fazer sofrer, é para nos engrandecer. Quem aprende a lição, renasce. Quem não aprende a lição, vai ficar eternamente se remoendo na lama do ódio, da tristeza e da amargura, tentando entender o porquê das coisas. Não tem porquê, gente. Eu nunca parei para perguntar o porquê, eu simplesmente avancei. Se é necessário perdoar, eu perdoo. E a partir dali, tudo começou a ficar mais claro, mais forte, muito mais intenso na minha vida. E as coisas foram se transformando. Olha que interessante, até hoje eu faço oração abençoando a vida dela. Até hoje. Abençoo profundamente a vida dela, porque ela se tornou a minha professora. Então eu abençoo a vida dela. Eu sinto gratidão por ela. Eu sinto muita gratidão. Ah, Pletor, então você agradece o que você sofreu? Não. Eu agradeço a oportunidade do meu crescimento. É diferente. Agradecer a dor é um sentimento meio masoquista. Uma coisa meio assim, ai, obrigado, chicoteia Jesus, vamos sofrer, que lindo sofrer, vamos todos ficar chorando e sofrendo o dia inteiro. Esse não é o sentimento da Seichonoye. A Seichonoye é um pensamento iluminador, é um pensamento positivo, então a gente não agradece o sofrimento. Quem agradece o sofrimento está agradecendo errado, você agradece a oportunidade. Eu caio, me estabaco no chão, quebro os dentes, arrebento meu joelho, eu vou agradecer, obrigado Deus, quebrou os dentes e quebrou o joelho. Não! Você agradece a oportunidade que você tem de manifestar amor, de crescer, de aprender com aquelas lições. Então, isso que é o fundamental. Então, por exemplo, você machuca o joelho, você para e pensa, puxa, eu nunca tinha agradecido o meu joelho antes. Agora que eu machuquei eles, eu falo, gente, olha que bênção, como é que meu joelho é uma coisa maravilhosa, eu nunca tinha agradecido. Aí você fala, joelho querido, muito obrigado por você existir. Desculpa se você se machucou agora, mas em breve você estará melhor e nós voltaremos a poder utilizar ou movimentar o corpo de maneira fantástica. Muito obrigado, meu joelho. É assim que a Seichonoye enxerga. Então, um ponto interessante, eu falo que até a afta tem missão espiritual. A afta, sabe aquela bolinha branca que dá na sua boca, que você não consegue nem falar, não consegue tocar e quando você come dói? Aquilo é para mostrar o quanto que comer normal é algo fantástico e muitas vezes a gente não agradece. Às vezes você está comendo, está lá triturando alimento, voando pedaço de alimento para todo lugar, comendo com a boca, parece um jacaré, e você nunca parou para pensar que o ato de você movimentar a sua face, você movimentar os músculos do seu maxilar, os seus músculos bucomaxilares, exatamente nessa movimentação simples de sorrir, comer, respirar, isso aqui é algo tão fantástico que às vezes a gente não agradece. Então muitas vezes as coisas vêm para a gente ter sentimento de gratidão. Infelizmente, algumas vezes a gente só sente gratidão quando a gente perde. Por isso que é importante a gente aprender a vivificar tudo e todos. Então, a verdadeira reconciliação vem quando a gratidão ela é recíproca. É uma gratidão recíproca, ela abrange tudo e todos. É uma gratidão em que nós sentimos a vontade de abençoar a outra pessoa. Nós sentimos a gratidão. É aí que vem a reconciliação. Aí o que acontece? Por que eu expliquei isso aqui? Porque esses dois sentimentos da reconciliação e da gratidão, eles manifestam a natureza divina de Deus. Porque Deus não é um ser parcial. E aqui a gente vai entrar na natureza divina. A revelação divina da grande harmonia, ela fala que Deus é amor e não uma individualidade parcial. Olha só, no finalzinho dela aqui, olha o que fala na revelação divina aqui, ó. Como sou todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Então, como eu sou o todo de tudo, é Deus, então Ele é o todo de tudo. Aqui ó, como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Então, como sou o todo de tudo, somente estarei dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. E como é que nós vamos estar reconciliados? Quando a gente sentir recíproco agradecer, ou seja, quando a gente sentir gratidão. Então, para que Deus se manifeste,
precisamos estar reconciliados com o sentimento de gratidão. Olha que profundo isso aqui. Por isso que na revelação divina ela vem em 3 partes. A reconciliação, a gratidão e a natureza. Então ele explica a reconciliação, fala o que é agradecer e explica a natureza divina. Por que explica a natureza divina? Porque as pessoas falam de Deus, as pessoas repetem Deus, mas as pessoas não sabem o que é Deus. Não sabem. A gente escuta coisas assim absurdas. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo. A pessoa chega e fala assim, olha, você viu? O Titanic afundou porque falaram que nem Deus afundava. Aí Deus foi lá e afundou o Titanic. E Deus precisa disso? Deus precisa ficar mostrando o seu poder, matando pessoas ou não? Precisa disso? Outra, se Deus afundasse o Titanic para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, aí ele ia ter um problema muito sério de autoestima. Que aquela pessoa, vou te provar só para você ver e calar sua boca. Segundo ponto, se afundasse o Titanic para mostrar a força de Deus fosse eficiente, não estaríamos até hoje discutindo isso e ninguém falando, olha, o Titanic foi afundado porque falaram que nem Deus afundava. Deus foi lá e afundou. Então, ou seja, não foi nem um pouquinho eficaz. Terceiro ponto, se Deus tivesse afundado o Titanic para mostrar todo o poder dele, que amor é esse? Que amor é esse? Que não, deixa eu matar uns inocentes aqui, eu vou afundar, são somente 1.800 pessoas que eu vou matar, só para mostrar que eu sou todo-poderoso. Não era muito melhor ter mostrado de uma outra maneira mais eficiente? Deus mostra a sua força todos os dias, mas de maneira tranquila, de maneira serena, de maneira amorosa. Você está agora assistindo esse vídeo, você está respirando, você está ouvindo, você está enxergando, você está pensando. Isso é graças ao amor de Deus que vivifica no seu interior em forma de força vital. Esse é o milagre de Deus. O milagre de Deus é nós estarmos aqui agora vivos. E vivos não é o corpo biológico, é vivos na vida eterna. Porque o corpo biológico ele pode morrer. Amanhã eu posso não acordar. Ou como uma vez falaram num vídeo que mandaram, acho que numa assembleia municipal no estado aí do Brasil, se eu acordar morto, né? Então, se chegar no dia seguinte eu acordar morto, eu não vou mais ter o corpo carnal, mas a vida continua. Então, quando eu falo que nós estamos vivos, eu não estou falando do corpo carnal. O corpo carnal ele pode perecer. Amanhã eu posso não estar mais aqui com vocês, mas eternamente estarei vivo. Sempre vida, sempre vida, sempre vida. Minha filha tem 6 aninhos, a Giovana, e ela pergunta assim para mim, papai, o que acontece se você morrer? Aí eu virei para ela e falei assim, filha, se eu morrer eu vou para o mundo espiritual, vou continuar vivo, mas agora com outras missões e outros corpos. Aí ela parou, olhou para mim e falou assim, papai, se você for para o mundo espiritual, eu também vou querer ir para o mundo espiritual para ficar com você. Eu falei, você vai, filha, na hora certa. Na hora certa a gente se encontra aqui, na hora certa a gente se encontra lá. Aí eu até brinco com ela, eu falei, o papai esperou muitos e muitos anos para te encontrar aqui. Foi quando você veio do mundo espiritual e nasceu na nossa família. Talvez você tenha que esperar também um pouquinho mais para encontrar o papai lá no mundo espiritual. Mas não se preocupa não, filha. A vida eterna, a gente repete 1, 2, 3, inúmeras vezes os nossos encontros. Porque a essência do homem é vida. Jamais ocorre a morte. Então, entender essa natureza imortal faz com que a gente entenda que Deus também é imortal. Se Deus, gente, é imortal, ele não perde tempo com essas coisinhas não, viu, gente? Se preocupa não, se você postar alguma coisa, se você não mandar aquela corrente que normalmente o pessoal manda, se você não mandar essa corrente para 10 pessoas, Deus vai te castigar. Se preocupa não, Deus não acompanha nenhuma corrente, viu? Deus não acompanha grupo de WhatsApp, Deus não acompanha essas porcarias nenhuma, gente. Não se preocupa, Deus não está lá com o contador dele, observando quantas vezes você faz oração.
Deus não fica preocupado se você fala bem dele ou não. Deus não está nem aí para isso, porque isso não é da natureza divina de Deus. Deus sequer tem olhos para isso. Deus só olha a perfeição, porque tudo que ele criou é bom. Deus está no bem o tempo todo, a vida toda, a eternidade toda. Logo, Deus é o próprio amor, é o mais sagrado bem. Se você quer sentir esse bem de Deus, somos nós que temos que adentrar, relembrar e voltar novamente à nossa natureza divina. E não Deus que vai sair do seu bem absoluto e vai entrar no mal relativo, fenomênico e ficar preocupado com pecuinha. Ah, seu João no Facebook não compartilhou a minha foto, aquela foto que parece Zeus, com a barba branca em cima de uma nuvem com raio. O João não compartilhou. Por isso, deixa eu mandar 2 desgraças para ele. Ele vai agora perder o emprego e sua família toda vai adoecer. Toma desgraça, seu João, porque você não compartilhou a minha mensagem. Ah, Maria, você não mandou aquela corrente que falou que já rodou 6 vezes a Terra, sendo que a mensagem não roda fisicamente. Não sei como é que a pessoa sabe então que ela rodou. Então, como você não compartilhou aquela mensagem cheia de coisa que não é verdade, mas só porque falou que é de Deus, todo mundo acha que é sagrado, eu vou lhe castigar. Tome aqui agora uma chaga. Gente, Deus não perde tempo com isso. A natureza divina de Deus é amor e não individualidade parcial. Quem fica preocupado com picuinha é individualidade parcial. Quem fica preocupado com individualidade parcial. Então, você vê essa individualidade parcial que se preocupa com picuinha como aquele vizinho ou aquela vizinha fofoqueira. Aquele ser que não é a projeção do mundo da imagem verdadeira, ele para na porta, vira para você e fala assim, ó, não quero fazer fofoca, é apenas um comentário, e vomita coisa horrorosa. Aquilo ali é individualidade parcial, é quem separa, é quem não enxerga o todo, é quem fala tentando se elevar, é quem diminui tentando se engrandecer, é quem gosta de ver o oco sem observar o todo. Quem observa o todo, quem abençoa o todo, quem vive o todo, é amor, é o amor. E Deus, a essência de Deus é amor. Já escrito nas escrituras antigas, como na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Se você não consegues amar, você não conheces a Deus, porque Deus é amor. A natureza de Deus é amor, por isso que Deus ama e não é parcial. Deus ama e não é parcial. Isso é importantíssimo compreender. Por quê? Qual é a maneira de pregação hoje? Parcialidade divina. Se você não acreditar no meu Deus, você vai para o inferno. Se você for por um Deus de tal religião, você vai para o inferno. E o que a Seitonê fala? Qual é o melhor Deus? Já que tem tantos que as pessoas não nominam, qual que é o melhor Deus? Vou contar uma história. Uma vez estava uma preletora andando no ônibus e ela abriu a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e começou a ler. E na capa estava escrito Sutra Sagrada. E ela estava lendo a Sutra Sagrada dentro do ônibus, de repente sentou ao seu lado uma senhora e ficou olhando o livro, olhava a cara da preletora, olhava o conteúdo, olhava o livro, a cara da preletora, o conteúdo, o livro, a cara da preletora e o conteúdo. Aí ela parou, abriu a Bíblia Sagrada e começou a ler e olhar para ela. Lia e olhava para ela. E a preletora lendo tranquilamente a Sutra Sagrada, e a senhora lia a Bíblia e olhava para a cara dela. De repente a senhora não se aguentou, virou para a preletora, cutucou. Oi. Aí a preletora parou a leitura. Pois não? Me diga uma coisa. Qual é a melhor das religiões? A minha ou a sua? Aí a preletora virou, com toda a tranquilidade do mundo, olhou para a senhora e falou assim, a sua é a melhor. E voltou a ler a Sutra Sagrada. A senhora ficou desconcertada, porque ela estava esperando aquele momento, aquela oportunidade de discutir, de tentar impor conceitos teológicos, de entrar naquela discussão sem fim, cheia de paixões e poucas lógicas. Aí ela ficou calada, voltou a ler a Sutra Sagrada e não mais incomodou, olhou para a preletora. Por quê? A resposta da preletora foi extremamente sábia. Qual que é a melhor religião? A sua. Se a sua religião te faz feliz, se a sua religião te eleva a Deus, se a tua religião te faz um com o sagrado, ela é o melhor local em que você tem que estar.
Seitonê não faz sectarismo religioso, porque Seitonê prega que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele abrange tudo e todos. Se Ele abrange tudo e todos, é porque Deus é a mais pura sabedoria, é o mais puro sagrado. Então, as diversas religiões se manifestam na face da terra a fim de que as mais variadas pessoas possam ter contato com o sagrado, possam elevar o seu pensamento. Então, quando perguntam qual é a melhor religião, a sua é aquela que te faz feliz. No meu caso, nada me faz mais feliz do que a Seitonê. Então a minha religião, ela é sagrada para mim, porque é ela que me encontra a Deus. Agora, se o meu irmão, o meu cunhado, tem uma outra religião, que ele seja cada vez mais feliz, porque eu o amo. Exatamente porque eu amo, eu agradeço, eu reverencio e eu o abençoo. Seja feliz, que você consiga os méritos espirituais desse seu crescimento. Então, as pessoas elas vão mudando de religião à medida que aquilo que não mais satisfaz o espírito dela e ela quer novas lições. E a Seitonê tem lições difíceis. Tem pessoas que não gostam da Seitonê porque a Seitonê dá trabalho. A Seitonê dá muito dever de casa. O pessoal gosta daquelas religiões que não tem dever de casa. Eu só preciso ir lá, escuto o padre, escuto o pastor, escuto o líder, escuto quem for o líder espiritual, eu escuto e só isso basta. Ok. Esse é o menor problema, fica a seu critério. A Seitonê já dá dever de casa, a Seitonê você tem que ler Sutra Sagrada, você tem que fazer Shinsokan, você tem que mudar os pensamentos, você tem que eliminar os sentimentos ruins, você tem que se sublimar. Isso dá trabalho, E tem gente que não quer trabalho, tem gente que tem preguiça espiritual, mas não tem problema. Na essência é filho de Deus, é filho de Deus do mesmo jeito. Por isso perguntam, quer dizer então que se eu entrar para a Seitonê eu vou ser salvo? Não. Porque na Seitonê você não entra para ser salvo, porque você já é salvo. Na Seitonê você entra para reconhecer e manifestar o ser salvo. O católico está salvo? Sim. O evangélico está salvo? Sim. O espírita está salvo? Sim. O budista está salvo? Sim. O islâmico está salvo? Sim. Estão todos salvos na essência, porque todos na essência são Deus. O caminho que você escolhe na sua vida é o caminho para manifestar o amor de Deus. A salvação já é intrínseca a você. Então não precisa entrar na Seitonê para ser salvo? Não, você já é salvo. Então eu vou entrar na Seitonê para quê? Para manifestar o amor de Deus. E como aqui a gente tem muito dever de casa, a gente aprende a manifestar o amor de Deus com força, com grandiosidade, com potência, ao ponto de mudar a sua vida e de todos os seus familiares. É aqui que está o ponto. Não é uma religião melhor do que a outra. É cada religião com o seu ponto certo, com a sua saturação certa, com o seu momento certo. Aqui, como a gente exige muito, o crescimento é bastante. Nem todo mundo vai querer. Mas aqueles que aceitam, aqueles que trilham o caminho, eles ganham potência na hora de manifestar o amor de Deus. Por isso que a vida se torna uma coisa maravilhosa. Então não é questão de melhor ou pior. É questão de oportunidade, adequação e vontade. A pessoa pode entrar na Seitonê e não ter vontade de fazer nada. Vai mudar alguma coisa? Não. Eu conheço pessoas que estão na Seitonê há 30, 40 anos e não têm a capacidade de sentar para fazer a meditação Shinsokan uma vez, nem uma vez por ano. Não é nem aquele, não, eu não faço todo dia, eu faço uma vez por semana, não é nem isso, eu não faço no ano. Aí a pessoa fala, estou na Seitonê, mas nada mudou. Óbvio, você não aprendeu a manifestar o amor, não muda, não muda. Claro que, de tanto ficar na Seitonê, hábitos vão mudando, por óbvio, ninguém fica igual. Ninguém fica igual, mesmo se você não frequentar religião nenhuma, você não fica igual, todos os dias você se modifica. A pessoa que vai frequentando, só de frequentar, ela vai se transformando, ela vai melhorando, mas consegue potencializar, consegue canalizar, consegue crescer de maneira assim exponencial aquele que treina a manifestação do amor de Deus. Então Deus é amor e não individualidade parcial, não se preocupa não. Deus não está no céu escolhendo, imagina só a loteria, nós temos só de denominações evangélicas
evangélicas, não estou nem entrando no catolicismo e nas demais religiões, só de denominações evangélicas, no censo de 2014, nós temos mais de 2.400 denominações diferentes de religiões evangélicas. 2.400. Você imagina quanto que nós temos hoje, passado já 7 anos. Então você imagina, tem 2.400 denominações evangélicas. Você tem ainda a linhagem católica. Você tem os ortodoxos, você tem dentro do catolicismo, você tem os carismáticos, vocês têm os franciscanos, tem uma divisão. Aí você vai para os espíritas. Aí você tem o espiritismo tradicional kardecista, você tem o espiritismo das religiões africanas, descendentes, né, afrodescendentes, você tem as religiões orientais, você tem o islamismo, você tem o budismo, que tem não sei quantas outras linhagens. Você tem o shintoísmo japonês, que não é bem uma religião, é muito mais uma questão cultural, mas pode ser entendida como uma linhagem religiosa também. Você tem infinitas. Você tem até a religião, gente. Você vai aqui para cidades perto do Distrito Federal, aqui, no Vale do Amanhecer, você tem religiões lá, das mais variadas. Tem uma lá que Deus é chamado de Juju. Então você tem todo tipo de religião. A pergunta é, você chega no céu, quando chega lá no céu vai estar Deus falando assim, a minha religião verdadeira é uma só. Todas as outras, as mais de 4.000 denominações de religiões diferentes, todos eles irão queimar no inferno, porque eu só escolhi uma. Não tem um outdoor na rua me falando qual que é a certa. Não tem um local que eu possa saber realmente quem é que está certo. Aí quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente percebe, quanto mais parcial, menos correto está. Quanto mais total, mais próximo da verdade se encontra. Eu me encantei na Seitonoye, porque na Seitonoye pergunta, qual a religião que salva? Todas. Se aquele local te fez um ser humano melhor, é ali que você encontrou a salvação. Se aquele local te fez um ser humano maravilhoso, é ali que é o seu local. Então, exatamente porque abarca todas, eu compreendi. Aqui é o lar do progredir infinito. É a grande casa que recebe e ama a todo mundo, porque mostra a natureza de Deus. Você acha que quando Jesus Cristo veio à Terra, ele falou assim, não gente, ó, presta atenção, só serão salvos aqueles que acreditarem em mim. Ora, se era só para acreditar em Jesus, então para que ele ensinou tanta coisa? Rasga o Sermão da Montanha, ué. Pega lá o Evangelho de São Mateus, rasga ele. Não preciso fazer nada. Jesus falou, sede manso, seja bondoso, ame, perdoe o teu irmão e ame a Deus. Ora, se eu só preciso acreditar em você, Jesus, então não preciso fazer nada. Mas pelo contrário, Jesus falou, muitos dirão o meu nome, mas poucos entrarão no céu, porque não basta dizer Senhor, Senhor, se não faz o que eu preguei. Jesus foi claro em afirmar isso. O que Jesus está falando? Deus é amor, é total e não uma individualidade parcial que vai olhar o livro e falar assim, você acreditou no meu filho? Acreditei. Então entra no céu, mesmo que você tenha levado uma vida de cachorro, mas pode entrar no céu. Ah, você não, você foi uma pessoa boa, bondosa, ajudou, foi um pai, uma mãe maravilhosos. Nossa, você fez a diferença na sua família, mas você não acreditou em Jesus. Puxa, que pena, gostei de você, mas você arderá no mármore do inferno por toda a eternidade. Gente, isso não é Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quem pega o céu e transforma o céu em cartório, em quem chegar lá com reconhecimento de firma vai entrar e quem não chegar está excluído, não entendeu a natureza de Deus, sequer entendeu a vida. É por isso que a gente tem tantas hipocrisias no meio religioso, porque as pessoas estão na forma e se esquecem da essência da espiritualidade. Nós temos o cúmulo de falar, tem mais ateu religioso do que religioso. Porque o cara não acredita em Deus, na forma, mas o cara tem um princípio de vida que é muito mais condizente com o amor de Deus do que o cara que está lá falando de Deus, Deus e Deus e pinta e borda. Pinta e borda. Então assim, eu vejo muitas coisas na minha vida e algumas coisas são engraçadas, outras são um pouco mais sérias, mas eu fico observando muito essa coisa. Só a título de exemplo, estava fazendo uma audiência e o rapaz virou e falou assim, olha, ele levantou um livro sagrado e falou assim, olha, porque eu só vou dizer a verdade porque eu estou com esse livro sagrado.
porque eu sou uma pessoa extremamente religiosa. Esse foi o termo que ele falou. E aquilo me chamou a atenção. Quando ele começou a falar assim, ó, o seguinte, eu comecei a brigar com a minha ex porque eu estava traindo ela. Então, como eu estava atraindo, aí nós começamos a brigar. Eu parei, opa, na minha cabeça. Uma pessoa que tem uma vida religiosa não faz mal para o próximo. Então, ou seja, o religioso para ele é segurar o livro sagrado, é ler algumas linhas bonitas e falar, nossa, que lindo. Mas espera lá, o viver religioso não é segurar livro sagrado. O viver religioso é praticar o que o livro fala. Ora, se o cara fala que tem uma vida religiosa, mas trai a namorada, está errado. Ai, Pretor, mas eu não consigo, eu tenho que trair. Ok, mas não diga que você é um religioso. E não se preocupe, a vida se encarregará de te ensinar, porque quem trai, um dia será traído. Semelhante atrai semelhante. Foi Deus que te castigou? É a lei que rege o universo. Da mesma maneira que em qualquer lugar do mundo, 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio vão formar água, a pessoa que planta A, colherá A. Essa é uma lei da justiça. A justiça divina é fazer um mundo com leis certas que serão cumpridas. Então não adianta barganhar, não adianta você tentar ludibriar. Não acha que Deus vai, não, eu chorei bastante, agora Deus vai me perdoar. Não, Deus já te perdoou porque Ele é amor. Só que você só vai se perdoar se você manifestar o amor. E o seu perdão é que te vai fazer mudar a sua postura mental. Então é preciso entender isso. Deus não é um ser parcial, Deus é um ser absoluto e sagrado. Médiuns captam somente partes e não todo. Olha o que fala aqui, ó. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás me receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Deus é o todo, não tem como o todo se manifestar de forma particular. E presta bem atenção, a Saint Noé explica que nós temos 3 manifestações de Deus. Nós temos o Deus na primeira acepção, que é o Deus é o todo de tudo, que transcende tempo, espaço e infinito. O Deus na segunda acepção, que são aqueles espíritos altamente evoluídos, que trazem a luz e levam a verdade a todos os cantos. E o terceiro nível de manifestação de Deus, que é o ser humano, que somos nós, que somos Deus em potencial, porque Deus está no nosso âmago, então somos potencialmente filhos de Deus. Na essência nós somos absolutamente filhos de Deus, mas na manifestação a gente está em trabalho, né? É aquele filho de Deus em treinamento, você bota na sua blusa assim, ó, filho de Deus em treinamento, nós estamos treinando, manifestar no mundo das formas o filho de Deus. Então, nessas 3 acepções, as pessoas trazem nessas 3 acepções e chamam as 3 de Deus, então confunde as coisas. Como a Saint Noé separa, a gente fala, o Deus da primeira acepção, ele não se incorpora em médiuns. Então tem muito médium falando aí que Deus se incorporou, que escuta Jesus, que escuta as coisas e vem trazendo falsas verdades, vem trazendo coisas que não são condizentes e acaba assustando, acaba amedrontando. No Japão nós temos muitas religiões que a pessoa fala que ela recebe a mensagem diretamente de Deus. E quando fala diretamente de Deus, você, pera lá, de que Deus você está falando? Deus da primeira, da segunda ou da terceira acepção? Eu preciso saber, porque Deus da primeira acepção não se incorpora em médiuns. Uma vez, eu participando de uma reunião, e uma pessoa teve uma manifestação espiritual, e o Espírito veio conversar comigo. E o Espírito virou e falou assim, ó, eu sou Deus e eu te ordeno. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, pera lá, primeiro que você não é Deus, porque na primeira acepção, Deus não se incorpora em médium. Segundo, que se você fosse Deus, você não precisaria me ordenar, porque Deus ama. Só de sentir o amor de Deus, eu já tenho vontade de fazer a obra de Deus. Então, parou por aí. Você, pelo contrário, é um espírito extremamente vaidoso e com um ego muito exacerbado querendo mandar em mim. Vai rolar não, viu? Mas não vai rolar mesmo. Por óbvio, eu não fiz nada, não aconteceu nada comigo, ficamos tudo tranquilo, o espírito bravo comigo e eu lá na minha. Mas o ponto é o seguinte, para quê? Porque tem muita gente que, principalmente nós aqui do Brasil,
A gente tem muito assim, a gente gosta de uma coisa misteriosa, a gente fica fascinado com aquilo que é mistério, aquilo que é sobrenatural. Oh, então quando as pessoas vêm às vezes trazer verdades, você precisa saber, pera lá, que verdades são essas? A que ponto que é? Uma coisa que a Seitonei me ensinou que eu acho muito, muito maravilhoso é o seguinte, observa bem, aquilo que ele trouxe vai trazer a felicidade ou vai trazer o sofrimento? Se for trazer a felicidade, é algo que tende a ser bom. Se for trazer o sofrimento, não é algo bom. Então eu já vi pessoas separarem por mensagens divinas. Olha que coisa engraçada. Recebeu uma mensagem divina e a mensagem divina é para que largasse a esposa. Mas espera lá, e o trabalho do engrandecimento dos dois? Eu não estou falando que, então eles tinham que viver. Não, mas é entender que o trabalho divino vivifica. O trabalho do ego mata, ele corrói, ele detona. Então, naquele caso, eles poderiam até separar. Mas por que não antes ter uma conversa, ter um amadurecimento, ter um aprendizado, para que eles possam sair daquela situação melhores? E não dois seres assustados com fenômenos paranormais, achando que Deus está extremamente preocupado com o rumo do casamento deles por causa de formalidades. Então é importante a gente entender isso. Isso aqui é muito sério, gente, é muito sério. Tem muita gente falando em nome de Deus que, olha, sequer chega perto da essência de Deus. Mas o cara não passa nem perto. Porque, gente, falar de Deus, gente, na boa, não estou querendo ser desrespeitoso, não é isso. Mas é simplesmente para trazer uma verdade. Mas falar de Deus, qualquer esquizofrênico fala, gente. É isso que eu estou querendo trazer. Qualquer pessoa que escuta vozes aí, eles, uma colega minha trabalhava no manicômio e ela fala que todas as vezes que ela passava por uma porta, a porta fechava e ela só conseguia abrir a outra depois que a anterior havia fechado. Era da mais alta periculosidade. E ela foi fazer o atendimento. Quando ela voltou, passando pelos quartos da onde fica o pessoal, quando ela chegou no quarto, no escritório dela, quando ela virou, está um dos caras mais perigosos do manicômio parado olhando assim para ela. Imagina isso acontecendo com você. Aí você parado assim, aí ele parado olhando assim para ela assim, aí ele baixa a cabeça, né, porque não pode ficar uma coisa leve, né, baixou a cabeça assim, a voz está falando comigo. Você imagina o gelo da minha colega. Eu acho que o espírito dela saiu do corpo. Nessa hora, velho, eu não sei nem se eu ficava em pé. Aí ela parou assim, na hora ela falou que deu um sangue frio. Ela falou, quem que está falando com você? E o Filho de Deus lá, na frente dela, virou e falou assim, é Deus que está falando comigo. Aí ela, é Deus? E o que Deus está te falando? Aí ele respondeu, Deus está falando para te matar agora. Aí a minha colega, numa sacada fantástica, ela veio e falou assim, então fala para esse seu Deus que ele está enganado, volta para o teu quarto, vai ler a Bíblia Sagrada lá para você ver que Deus não manda matar ninguém. Aí ele, então tá bom. Aí ele voltou para o quarto, ela foi lá, trancou as portas, quando ela chegou no escritório, aí ela desmaiou. Aí caiu toda a emoção, subiu tudo. Mas olha só, ele falou, Deus falou para te matar. Gente, qualquer pessoa pode falar, Deus falou, Deus quer isso, Deus... Ainda mais quando a pessoa quer manifestar algum ego, quer obter algum proveito, quer angariar alguma coisa, aí bota Deus que todo mundo fica comovido. Quando você entende a natureza de Deus, você já sabe, Deus é amor. Deus é amor. Uma vez uma senhora virou e falou assim, mestre, eu não vivo, chegou para o professor Masaharu Taniguchi, porque os adeptos chamavam ele de mestre. Ele nunca se intitulou como mestre. Ele sempre falava que ele era apenas um perseguidor da verdade. Mas todo mundo chamava ele, porque como ele era um grandioso ser humano, chamavam ele de mestre. Até porque também no Japão é muito respeitoso. Aquele que ensina, eles têm muito respeito e muita reverência e chamam de sensei, chamam de mestre. Aí chegaram para ele e falaram assim, mestre, eu não vivo bem com meu marido. Eu quero largar a minha casa e ir trabalhar na Seitonei para dedicar ao movimento de iluminação da humanidade. Olha a resposta do professor Masaharu Taniguchi, para você ver como é que é sublime o entendimento do que é Deus. Ele virou e falou assim, você quer trabalhar pela Seitonei? Ela, quero. Volte para casa, se reconcilia com teu marido, viva em gratidão com ele, que aí você vai estar pronta para trabalhar pela humanidade.
Porque se você não for capaz de amar quem está do seu lado, você não será capaz de amar a toda a humanidade. Porque Deus é o amor. Olha que coisa linda, velho. A mulher em lágrimas voltou para casa e foi se reconciliar com seu marido. Na hora que reconciliou, ela estava pronta para trabalhar pela humanidade. Então Deus é o todo, Deus é o amor, Deus é aquilo que vibra e eleva todo mundo, e não são vozes individuais que vêm na cabeça de um ou de outro. Deus é o todo, é o absoluto. Por isso que ele não se incorpora em médiuns. Aí, a revelação divina termina de uma maneira sublime e maravilhosa. Olha só, não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns. Deus absoluto na primeira concepção não se incorpora em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, chamar-me com M maiúsculo. Se você quer chamar Deus, o que você precisa fazer para chamar Deus? Então, já que Deus não se incorpora em médiuns, o que eu preciso fazer para chamar Deus? Oh, me ajude, o que eu preciso fazer para chamar Deus? Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Reconciliar é sentir gratidão. Reconcilia com todas as coisas do céu e da terra. Agradece a todas as coisas do céu e da terra. Abençoa toda e me chama, porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Gente, isso aqui é lindo demais, gente. Eu fico emocionado com isso aqui, da força e da grandiosidade disso aqui. Porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Se você quer chamar Deus para a tua vida, se você quer manifestar Deus, o que você precisa fazer? Reconcilia-te com todas as coisas. Por que a Seichonoye dá tanto resultado? Porque a primeira coisa que você aprende quando você entra na Seichonoye, você entrou na porta, as pessoas te recebem. Muito obrigado. Vocês estão agradecendo por quê? Aí tudo que faz na Seichonoye, muito obrigado, muito obrigado. As pessoas, gente, mas por que vocês agradecem tanto? Aí você vai pegar uma orientação pessoal com o preletor. Preletor, eu estou com tal problema. O preletor vai falar para você, dentre um monte de coisa, faça oração de perdão. Por que eu tenho que fazer oração de perdão? Aí a pessoa que entra na Seichonoye e com garra, com vontade, com muito desejo de mudar a sua vida e manifestar Deus, ela agradece e se reconcilia. Adivinha o que acontece? Manifesta-se Deus. E onde manifesta-se Deus, realiza-se o bem, a justiça e a misericórdia. Aí a vida da pessoa muda e a pessoa fala, meu Deus, mas que milagre, como é que você conseguiu isso? É simples, porque para chamar a Deus, eu preciso me reconciliar com todas as coisas. Porque quando eu me reconcilio com todas as coisas, Deus se revela para mim. Aí, voltando para a minha história, você entende por que o João fenomênico anterior, o João que eu odiava, morreu e renasceu o novo João. Quando eu me reconciliei e passei a agradecer aquilo que antes era um problema para mim, Deus se revelou na minha vida. E quando Deus se revelou, a alegria, a felicidade, a harmonia, a saúde e a provisão começaram a me abençoar infinitamente. Porque Deus me escolheu, Ele escolheu a todos nós. Todos nós. Uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim, preletor, é fácil para o senhor porque o senhor é abençoado. Eu virei para ele e falei assim, quem falou que você não é abençoado? Todos nós somos abençoados. Gente, porque se não fosse todos nós, para que a gente estava divulgando isso? Se fosse só escolhidos, gente, era só aqueles escolhidos e acabou. Mas somos todos nós somos abençoados. Qual é a diferença? Aqueles que agradecem e se reconciliam, manifestam as bênçãos mais rápidas. Aqueles que não, esperam mais um pouquinho. É só essa a diferença. Eu não tenho absolutamente nada de melhor do que ninguém. Nem o professor Masaharu Taniguchi em nenhum momento falou que era melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele sempre falava, eu sou apenas um perseguidor da verdade. Eu sou apenas um perseguidor da verdade. Eu quero manifestar o amor, porque quando eu manifesto o amor, eu manifesto Deus. É o trecho final, e para mim um trecho dos mais lindos dessa revelação divina.
Porque quando você manifesta o amor, você manifesta Deus. Quer manifestar Deus, não precisa nem falar com ninguém de Deus. Basta reconciliar e agradecer. Porque quando você reconciliar e agradecer, você pode chamar a Deus. Porque você vai manifestar o amor. E aonde o amor se manifesta, manifesta-se Deus. Vamos juntos manifestar Deus, manifestar a nossa vida, manifestar o Deus que habita dentro de nós, por meio desse trabalho sagrado, que é o trabalho da Seichonoye, de elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de reconciliarmos, agradecermos do fundo do coração. E aí poderemos chamar o nosso Pai, que habita dentro de nós, que Ele irá se manifestar. Abençoo profundamente a vida de cada um dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado e vamos agora para a prática da meditação Shinsokan, para a gente sentir ainda mais a força de Deus no nosso interior. Meu muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos nos sentar na ponta da cadeira, ficar na postura da meditação Shinsokan e vamos juntos elevar nossos pensamentos a Deus, ao mundo da imagem verdadeira e visualizarmos sempre junto com Deus, protegidos e abençoados. Respiração serena. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos o mundo da imagem verdadeira e todas as graças e bênçãos já realizadas.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a todo mundo que nos acompanhou. Meu muito obrigado pela companhia, muito obrigado mesmo. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo para que ele ganhe mais destaque e o YouTube nos ajude na divulgação das palestras, na divulgação do conteúdo e para que mais e mais pessoas descubram o caminho do viver em harmonia, o caminho para manifestar Deus. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser um dever de casa muito especial, que nós teremos, vamos lá? Primeiro, nossa meditação Shin-Sokan todos os dias, sem falta, né? A segunda, então, você vai repetir essas frases, fazer uma oração muito simples para as pessoas conhecidas e seus familiares. Então, você vai, por exemplo, colocar assim, ó, papai, desejo a sua felicidade. E vai visualizar ele bem feliz. Aí você vai botar aqui, mamãe, irmãos, colegas. E pode botar quem você quiser aí, cunhados, cônjuge. Pode botar aqui, ó, cônjuge. Cônjuge, namorada, namorado, namorada ou namorado, quem você quiser, e você vai fazendo isso diversas vezes todos os dias. Pelo menos 50 vezes para cada pessoa. 50 vezes para cada pessoa. Quanto mais pessoas, mais você vai fazer essa oração. Papai, deseja a sua felicidade, seja feliz. Papai, você é maravilhoso. Você pode colocar a frase que você quiser. Qual é o importante nesse dever de casa? É o desejo sincero da felicidade do próximo. Então não precisa ser necessariamente essa frase. Você pode colocar a frase que você quiser. O importante é que tenha o desejo sincero de que o outro seja feliz. Ok? Então, é meditação Shin-Sokan, 50 vezes para cada pessoa que você quiser, da sua lista, monte uma lista e vá desejando a felicidade dessas pessoas. Então, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, meu irmão, minha irmã, não importa, na sua condição. Então, no meu caso, minha esposa, desejo cada vez mais que você seja feliz, muito obrigado pela sua vida e eu vou desejando a felicidade e abençoando. Quanto mais eu faço isso, mais vai manifestar dentro de mim o sentimento de união e, como consequência, o sentimento
próprio de Deus. Meu muito obrigado. Desejo uma semana abençoadíssima a vocês e que vocês façam muita meditação Shinsokan e abençoem a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Beijo no coração e até semana que vem. Muito obrigado.